Boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que foram acrescentados e têm sido acrescentados a esse canal. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço realmente a Deus por essa corrente formada aqui, né, que não tem um outro interesse que não seja levar a palavra de Deus, levar essa mensagem de amor adiante, levar essa mensagem de paz, de perdão, de reconciliação, de bondade, essa mensagem de doação às pessoas, né? Eu gosto muito de uma passagem que tem na Bíblia em 1 João, não em João 3,16. Em João 3,16 tem uma passagem conhecidíssima, né? Conhecidíssima por cada um de nós, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que 1 João 3,16 é o aspecto prático desse amor. Aí tem a ver com a nossa situação. Lá diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pelos irmãos e pelas pessoas. Essa é a vida de quem crê em Deus, tá certo? E agora vamos para a nossa lição 30. As reuniões de pregação do Evangelho. Reunião de missão, né? De falar de Jesus, sair por aí, ou falar com as pessoas no trabalho, na escola, em qualquer lugar, né? Pregar o Evangelho foi uma das últimas coisas que o Senhor ordenou aos discípulos em seu ministério terreno. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso está em Mateus 28, de 18 a 20. Além disso, em 1 Pedro 2,9 lemos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui é muito rico, né? Aqui está falando de raça eleita, mas não é que está falando que uma pessoa é melhor do que a outra. Todo aquele que crê em Jesus passa a fazer parte desse sacerdócio real. Não importa se é preto, branco, cita, escravo, grego, judeu, não interessa. Essa promessa era para os judeus. Eles não receberam Jesus, abriu uma porta para todas as pessoas, de toda tribo, língua, raça, nação. E todos, quando creem nesse Deus único e verdadeiro, nessa verdade absoluta, se tornam um. Apesar da nossa diversidade, a gente se torna um por causa de Cristo. Ele encabeça todos nós. E aí a igreja, esse negócio, essa questão, essa riqueza grande, essa diversidade de dons, de ministérios, né? Puxa, isso é espetacular. Isso aqui é um modelo. Não é um modelo que o mundo fica tentando pregar por aí. Não importa, né? O homem nunca vai chegar a essa condição do que Deus dá na palavra de Deus. É igual eu falo, o modelo de sociedade é a igreja cristã primitiva. Tinham tudo em comum, partiam pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Isso é um modelo de sociedade. Olha que coisa linda. Por quê? Porque uma vez que você creu em Deus, aí seu ego vai ser deixado de lado. É fácil? Não. É uma luta. A Bíblia fala que é uma luta de carne contra espírito. Mas é possível. Se você se alimenta dessa vida de Deus, se você se encoraja, ora, se consagra, e se você está junto com outras pessoas fazendo isso, a gente consegue mudar. Não mudar pelo nosso esforço, mas porque Deus vai mudar a gente. Quando Deus muda a gente, muda a nossa casa, muda a nossa pessoa, muda o bairro que eu moro, muda a cidade que eu vivo. É aí. É essa vida que a gente quer que contagie as pessoas. Eu realmente creio que é essa vida que pode mudar a vida das pessoas, da sociedade, dessa terra. Tá certo? Pregar o Evangelho é simplesmente falar a outros acerca do Senhor Jesus e da salvação maravilhosa e completa que Ele nos concedeu. E assim, dar-lhes a oportunidade que nós mesmos tivemos de receber o Senhor e sua salvação. Isso pode ser feito coletiva ou individualmente. Em Atos 8,4, vemos exemplos de pregação individual. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Em Atos 11:19, lemos: então
Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Esse foi o transbordar espontâneo da vida divina do interior desses irmãos, mesmo em perseguição, não deixaram de anunciar o Senhor e conduzir outros à salvação. Em Atos também vemos algumas reuniões em que foi pregado o Evangelho. É a pregação coletiva. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Outro exemplo é, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Isso foi uma situação de milagre, em que acharam que Pedro e João, os discípulos, eram deuses. Eles disseram: não, nós somos homens como vocês. Foi a vida de Deus que fez essa pessoa andar. Quem faz o milagre não é o homem, é Deus. Em Atos 10, vemos a primeira pregação aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Os gregos, os bárbaros, os escravos, vocês aí, todos nós. Pregação aos gentios agora. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, e prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E em Atos 13, vemos Paulo pregando aos judeus numa sinagoga. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. A pregação coletiva do Evangelho é a ação do corpo de Cristo para propagar a salvação. Nem todos têm intrepidez e conhecimentos suficientes para pregar a palavra individualmente, mas podem convidar amigos, parentes e vizinhos para uma reunião em que o irmão mais experiente pregue a palavra e leve os convidados a crer no Senhor e recebê-lo. A seguir pode haver um lanche ou um momento em que outros irmãos possam despender tempo com os convidados para estabelecer um vínculo e preparar o caminho para cuidar deles nas semanas seguintes, visitando-os, apacentando-os. Por meio dessa cooperação, somos mais membros, funcionam e o corpo cresce em número. Tá vendo? Essa vida ela precisa passar para outras pessoas. Alguém um dia pregou para mim. Eu já contei para vocês, eu vou contar de novo, eu dei muito trabalho, né? Uns 10 anos, assim, um amigo meu pregando o evangelho para mim. Eu sempre criei em Deus, né? Mesmo sendo professor de filosofia, estudando filosofia, eu nunca deixei de crer em Deus. E eu quero falar uma coisa com vocês que talvez não conheçam. Grande parte dos filósofos creem em Deus. Pode ser que eles não sejam cristãos, mas creem em Deus, tá certo? Não são todos os filósofos que são ateus. Mas eu dei trabalho. Eu sempre fui católico, assim, não estou dizendo que católico não seja alguém que crê. Estou falando da minha experiência específica. Os meus amigos que eram evangélicos, assim, pregavam para mim, eu falava: não, vou continuar sendo católico, tranquilo, vou à missa quando eu quero, na quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão, não importa. Aí os meus amigos não desistiram de mim. De alguma maneira, um dia, Deus apareceu para mim. Eu já contei isso, né? Assim, tive uma situação na vida e aí eu ganhei uma Bíblia de um pastor como presente. Estava lá em casa, jogada num canto, uma Bíblia pequenininha. E aí nessa situação, de alguma maneira, Deus me moveu a abrir esse presente e começar a ler a Bíblia. Ali Deus começou a ganhar meu coração. Depois de uns 10 anos, aí eu me entreguei, assim. Uma experiência rica, assim, muito legal. Certo? O sacerdócio, a pregação do Evangelho,
meios de praticar o sacerdócio pela pregação do evangelho, tipos de pregação do evangelho, né? Aqui tem alguns exemplos. Eu acho que a gente pode ler, além de ler Mateus, ler Marcos, o final de Marcos, depois a gente lê Atos 10, né? Vamos ler Mateus 28, aqueles versículos que a gente já leu, mas vamos ler de novo, depois vamos ler Marcos, aí a gente lê Atos, tá? Mateus 28, do 18 ao 20, não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Do século aqui, né? E Marcos 16 também. É rico esse final de Marcos. Marcos 16, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Muito rico, né? E por último, vamos ler Atos 10, do 23 até o 48. Bastante versículos aí. Bastantes versículos. Do 23 até o 48. Vamos ler aqui. Vamos lá. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim, sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome
todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha que rico! A pregação de Pedro gerou conversão na casa de Cornélio, que era um gentio, e as pessoas que creram ali foram batizadas. Olha que lindo! Aqui é uma manifestação do Espírito Santo, né? Muito bonito, né? Que Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo.